Amém. Hoje é Dia das Mães, apesar que é comércio, né? Eu não sei se você sabe, isso é comércio. Mas vai falar para uma mãe que não vai dar um presente para ela, que ela... Estou brincando. Eu gostaria que todas as mães ficassem de pé. Eu gostaria de honrar e orar pelas mães. Eu gostaria de orar pelas mães. Eu não sei se você sabe, por mais que a palavra de Deus fale que o homem é forte, que o homem que é o bruto, mas você percebe que a mãe é muito mais forte do que o homem, né? A mulher com 40 graus de febre, ela cuida da casa, cuida do marido, cuida do filho, vai trabalhar, chega em casa, vai fazer a comida, lava a roupa, limpa a casa e lava 2 banhos, está disposta ainda. O marido com 37 graus já está lá, meu Deus do céu, Senhor me leva, eu não aguento mais. Você vê como a essência da mãe é tão importante na vida da família. Amém? Eu quero honrar você. Você que é, de alguma forma você é filho, eu gostaria que você colocasse a sua mão uma dessas mães que estão levantadas aí. Se a sua mãe está aqui, vai até a sua mãe que eu quero orar. Eu gostaria que você orasse sobre a vida da sua mãe, se ela está aqui nesse salão. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero honrar essas mães. Senhor, que hoje estão aqui nesse salão. Senhor, nós acreditamos que a mãe, ela tem um papel tão importante. Sensibilidade, formosura, Senhor, favor, graciosidade. Senhor, nesta noite nós honramos, abençoamos, Senhor, essas mães. Senhor, com toda sorte de bênção, Senhor, sobre a vida delas. Senhor, que o legado delas, Senhor, possa se estender por muitos e muitos anos ainda. Senhor, queremos declarar que todo levante do diabo, Senhor, de alguma forma tentando calar, Senhor, as nossas mães. Senhor, tentando intimidar as nossas mães, tentando de alguma forma tirar paz, alegria das nossas mães. Queremos declarar quebrado agora, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Queremos declarar que aqui são mulheres, Senhor, que estão dispostas, Senhor, a enviar os seus filhos, Senhor, a ensinar, a educar, Senhor, a orar, interceder pelos seus filhos e colocar os seus filhos no caminho que se deve andar. Senhor, nós guardamos a vida dessas mães e declaramos, Senhor, uma unção nova, uma unção fresca sobre a vida de cada uma delas, e no nome do Senhor, que o Senhor possa guardar elas, guardar a sua família, guardar os seus sonhos, guardar os seus pensamentos, guardar a sua saúde, guardar a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia. Se você puder continuar de pé, os servos vão entregar uma lembrancinha para as mães. Pode continuar de pé ainda? Os servos vão entregar uma lembrancinha. É um voucher do Outback? Não, estou brincando. É uma lembrancinha, 1.200, é um Pix na conta. Amém. A pastora aqui vai explicar aqui o presente. Amém, queridos, graça e paz, glória a Deus. Se você já recebeu seu mimo, pode sentar. No final, as mamães dos kids terão mais uma surpresinha. E eu espero que seu dia tenha sido muito especial. Quero falar para você que a maternidade uma hora dá retorno. A minha filha mais velha falou: mamãe, o que você quer de presente que eu vou te dar um presente? Falei: olha o perigo dessa menina me perguntar o que eu quero. Eu falei para ela: não, compra com o dinheiro do teu pai. Ela falou: não, eu vou comprar com o meu dinheiro. E eu fiquei tão honrada, e ela me comprou um presente tão lindo. E como é bom, né, ver o fruto do nosso investimento na vida dos nossos filhos. E hoje eu queria... Agora vamos sentar, vamos aquietar, porque eu creio que tem uma palavra tão especial da parte de Deus para nós. Hoje eu quero ministrar uma palavra sobre uma mulher cheia de graça, a mãe mais relevante de toda a história, na minha opinião. A mãe mais extraordinária, que foi a mãe de Jesus, Maria. Mas a palavra de Deus, ela é o suficiente para nutrir o nosso coração, para nos alimentar, para nutrir o nosso espírito. Então essa palavra não é apenas para as mães ou para as mulheres. Essa palavra é para todos aqueles que querem crescer em graça.
Então a Bíblia diz que Maria é uma das figuras mais marcantes das Escrituras, porque ela não foi alguém escolhida por Deus por ser perfeita. Ela foi alguém que estava disponível para Deus. Ela foi uma mulher sensível à voz de Deus. E isso que fez toda a diferença nesse processo dela ser chamada para essa missão. A sua postura nos inspira a vivermos o propósito de Deus, mesmo diante de incertezas. E eu queria ler com você a Bíblia, lá em Lucas 1, 26. E nós vamos ler esse contexto aqui da Bíblia, que diz o seguinte. Queria pedir silêncio. Vocês estão festeiros, né? Que teve almoço, dia especial. Eu entendo, mas agora vamos ficar em silêncio para a gente conseguir conectar aqui. Olha o que a Bíblia diz. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegra-te, favorecida, o Senhor está com você. No versículo 29, a Bíblia diz: Maria ficou confusa com essas palavras, pensando no que poderia significar esta mensagem. Mas o anjo imediatamente lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. E ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Maria, então, perguntou ao anjo: como isso será possível se eu sou virgem? Queria que você fechasse os seus olhos para nós orarmos rapidamente. Senhor, em nome de Jesus, que a Tua palavra, que é viva e eficaz, que nessa noite ela possa encontrar os nossos corações. Pai, não palavras humanas, não conhecimento humano, não habilidades naturais, mas que a Tua palavra, que o Teu Espírito possa encontrar o nosso coração, nutrir, Senhor, o nosso espírito com a Tua vida. Pai, eu oro para que nessa noite o Senhor tenha o total controle desta reunião, que esse culto seja permeado com a Tua presença, com a Tua unção, cheio da manifestação do Teu Espírito, que haja, Senhor, o toque do Senhor sobre cada coração, que sinais, prodígios, maravilhas e a manifestação do Seu poder flua em nome de Jesus. Amém. Então, como você pode ver, o anjo então chega ali diante de Maria e ele fala para ela: Maria, você ficará grávida e você dará à luz o Salvador. E a Bíblia diz que nesse contexto, Maria apresenta uma improbabilidade para o anjo. E ela fala: ok, mas tem um detalhe. Eu sou virgem e eu não sou casada. Então a Bíblia mostra, aqui nesse contexto, que ali já havia uma improbabilidade. Já havia algo impossível diante daquela palavra, diante daquela menção, diante daquela mensagem. E o primeiro aspecto que eu quero falar com você nessa noite é que nós precisamos aprender a confiar, mesmo sem compreender. Maria não conseguiu compreender totalmente aquela palavra, não conseguiu compreender totalmente aquela mensagem, mas ela confiou, mesmo sem compreender. Olha o que a Bíblia diz lá no versículo 38. Ela fala: respondeu Maria:
sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Sabe, irmãos, eu imagino quão desafiador foi esse contexto. Porque quando eu me coloco com o meu temperamento, com a minha personalidade, diante deste contexto, meu Deus do céu. Porque eu ia pensar, mas como que eu vou planilhar isso aqui numa rotina de Excel? Quantos meses? Que dia nasce? Que horas? Parto cesárea, parto normal, preciso falar com a médica. Irmãos, né, eu sou alguém assim, com muita rotina, muito planejada, planilhada. Isso aqui me confronta. Porque aquela mulher, ela precisou confiar naquela palavra, mesmo sem compreender o contexto todo, mesmo sem entender. Maria, ela fala então, eis-me aqui, que se cumpra em mim. Nesse contexto, ela está abrindo mão do seu futuro, ela está abrindo mão de sonhos, ela está abrindo mão da sua reputação. Ela não está preocupada. O que vão falar de mim? Virgem, sou solteira, estou noiva ainda, não casei. Mas a Bíblia diz que ela fala, olha, há uma improbabilidade, mas que se cumpra em mim, conforme a tua vontade. Quantas vezes nós, diante de um chamado que ecoa no nosso coração, nós não conseguimos nos lançar, nós não conseguimos dar uma resposta, porque nós não confiamos, porque nós não entendemos, mas como vai ser? Se eu liderar uma célula, mas eu não vou dar conta, é um compromisso muito alto. Será que eu vou dar conta de cuidar das pessoas? Será que de fato eu vou ser um líder eficaz? Será que se eu abrir um negócio, será que de fato vai prosperar? Então, muitas vezes, o Senhor traz sinais aos nossos corações, fala conosco, libera palavras, mas nós, por não conseguirmos ter uma entrega completa, uma entrega plena, nós não conseguimos confiar. E todas as vezes que nós não confiamos, nós vamos sucumbir no processo. A Bíblia diz que a sua atitude foi de rendição completa. Ela não se fechou para o novo que estava diante dela. Pelo contrário, mesmo sabendo que aquilo mudaria a sua vida radicalmente, Maria se abre para viver o novo. E o Senhor procura corações que estão dispostos a confiar. A verdadeira confiança começa quando nós dizemos sim ao Senhor, mesmo sem entender, mesmo sem compreender. O segundo aspecto que eu quero falar com você é que Maria, então, primeiro, ela confiava, mesmo sem compreender. O segundo é que ela adorou, mesmo em meio à incerteza. Lá em Lucas 1, 46 a 49, diz assim: então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois se atentou para a humildade da tua serva, e de agora em diante, todas as gerações me chamarão de favorecida. Irmãos, aqui a Bíblia diz que ela louvou o Senhor, que ela adorou ao Senhor. E lembra que quando o anjo chegou diante dela, ele falou para ela, alegra-te, muito favorecida. Mas me parece que o favor estava na promessa. Não parece? Porque ele vem visitá-la para fazer uma promessa. Para falar, você dará à luz o Salvador. Mas a Bíblia diz que Maria, antes mesmo de ver a promessa, antes mesmo de se apropriar do carro zero, antes mesmo de ver a casa nova, antes mesmo de ver a empresa virar uma franquia, a Bíblia diz que antes de tudo isso acontecer, ela engrandeceu
ao Senhor. E ela já declarava: todos verão e declararão, essa mulher é altamente favorecida. Sabe por quê? Que ela engrandeceu ao Senhor antes da promessa se cumprir? Porque o coração de Maria não estava na promessa. O coração de Maria confiava em quem tinha feito aquela promessa para ela. Qual é a sua atitude diante da promessa que um dia Deus fez a você? Pessoas de fé adoram antes do milagre chegar, porque conhecem o Deus que creem. Será que você só consegue adorar a hora que você vê as coisas do seu jeitinho, cheirosinha? Ops, estão ouvindo? Mudou o som para vocês? Ah, mudou só para mim. Na hora que vocês veem as coisas tudo bonitinha, cheirosinha. Mas Maria não. A fé dela não estava pautada no cumprimento da promessa. A fé dela estava pautada em quem fez a promessa. Sabe, irmão, a adoração a Deus, ela não é uma resposta porque Ele fez a sua vontade, porque Ele te agradou, porque Ele realizou aquilo que você queria. A adoração é uma resposta à natureza de quem Ele é. Não tem a ver com aquilo que Ele pode proporcionar para você, ainda que Ele seja um Pai bom e faça. Mas a nossa adoração não pode estar pautada nisso, porque se a nossa adoração está pautada só naquilo que Deus pode fazer por nós, a nossa fé é imatura. Nós o adoramos por quem Ele é. Nós nos rendemos porque nós confiamos em quem Ele é. O seu cântico revela uma fé madura, baseada na fidelidade de Deus e não nas circunstâncias. O terceiro aspecto que eu quero falar com você nessa tarde, está lá em Lucas 1:45, que fala que aquela mulher teve fé para crer na promessa. Olha o que a Bíblia diz nesse versículo. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Alguém aqui quer ser feliz? Só esses? Amém? Então creia. Porque a Bíblia diz que feliz é aqueles que creem. Esse contexto aqui eu amo. Por quê? O anjo deu a palavra para Maria e falou para ela: você então vai ficar grávida. Maria sai daquele contexto e vai imediatamente para a casa de Isabel. Isabel é sua prima mais velha. Maria, uma jovenzinha. Isabel, uma mulher avançada em idade. Maria ali acabou de ficar grávida. Isabel estava quase para parir João Batista. Já estava com a barriga grande já. E aí, quando Maria chega diante de Isabel, Isabel olha para ela e fala para ela: Maria, feliz é você que creu. Você é feliz porque você creu. Em outras versões diz: você é bem-aventurada porque você creu. Agora deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes, quando Deus nos dá uma palavra, uma promessa, quando Deus te sinaliza para algo, muitos ficam assim: ah, mas eu não tenho o recurso necessário para isso. Não, mas eu não tenho habilidade suficiente. Não, mas eu não tenho capacitação. Não, mas eu não falo. São tantas desculpas que muitas vezes nós nos apoiamos. Um ambiente de zona de conforto nos envolve e parece que nos aprisiona, de modo que nós não podemos avançar. Mas a Bíblia diz que para gerar o último profeta da velha aliança, Deus precisou de uma mulher
madura, capaz, habilidosa, avançada em idade, experiente. Isabel estava gerando João Batista, que foi o último profeta da velha aliança. Enquanto Maria, uma jovenzinha, menina de tudo, inexperiente, ela estava gerando Jesus, a nova aliança, aquele que estabeleceria uma nova aliança, um ambiente de graça para mim e para você. E a Bíblia diz então, a Bíblia aponta para a vida de Maria como uma mulher pura, não uma mulher experiente, não uma mulher capaz. E muitas vezes nós, diante das palavras, das promessas de Deus, nós queremos nos apoiar em nós mesmos, na nossa habilidade, na nossa capacidade. Mas a pureza de Maria aponta para uma dependência no Espírito Santo, porque só pode ser puro aquele que é cheio do Espírito de Deus. Então o Senhor, para gerar o maior mover da história, Ele não precisou de uma mulher capaz, habilidosa, maravilhosa, uma super mulher. Não, porque não tinha a ver com Maria. Era o poder do Espírito que a envolveria. Então, se você quer ser feliz na sua vida, aprenda a crer. Maria confiou, mesmo quando aquela promessa parecia impossível. A fé dela não estava nos seus próprios recursos, mas no Deus que a prometeu. Fé não é entender tudo, mas é confiar em quem te fez a promessa. E hoje é um convite para você, para que você creia, para que você confie, para que você traga a sua lembrança, cada promessa, cada palavra que um dia Deus te fez. Porque muitas vezes, no dia mau, nós temos uma tendência de colocar uma lupa no problema e nos esquecer de todos os milagres, de toda a manifestação de bondade de Deus na nossa vida, e nós ficamos paralisados na falta. Quantas vezes eu queria pedir para você fazer uma reflexão agora. Pensa aí, o que na sua vida mais tem agitado o seu coração? Mais tem deixado você aflito, preocupado, inquieto? Talvez um casamento que está conturbado, muita briga, muita desonra, muitos conflitos. Talvez um emprego, um chefe que tem afligido você, que tem te perseguido. Circunstâncias, pessoas que têm gerado circunstâncias, às vezes uma mãe, às vezes um filho nas drogas, longe dos caminhos do Senhor. E nós temos uma tendência de reclamar. É ou não é? Ou é só lá na minha casa? Só lá na minha casa? Certeza, né, Rafa? Nós temos uma tendência de reclamar. Quando o marido deixa a toalha em cima da cama, pipipi, 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 é lá na minha casa, é na sua, eu já sei. É assim. Mas sabe, e se Deus tirasse hoje de você esse problema que tem te atribulado? O marido, que você fala, me atribula, porque deixa a casa bagunçada, deixa a toalha em cima da cama, não administra bem as finanças, agora não posso fazer a viagem dos sonhos.
E a mulher rixosa, que reclama, que pipipi, 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 a Bíblia diz que é melhor dormir em cima do telhado do que com essa mulher. Irmãos, você já pensou? A Bíblia diz que é melhor dormir lá em cima do telhado do que do lado dessa mulher. Até a Bíblia sabe o quanto às vezes a gente é chata. Fala a Deus, né? Ajuda as irmãs. Mas é porque os maridos irritam às vezes, né, irmãs? É verdade, né? Brincadeiras à parte, só para vocês rirem um pouco, vocês estão muito quietinhos. Mas sabe, muitas vezes a gente fica paralisado por coisas antes, por coisas tão corriqueiras. E a gente dá um valor imenso a coisas que não têm o menor valor. E talvez, se Deus tirasse isso da sua vida, meu Pai amado, sua vida ia acabar. Imagina. Você sem seu marido, sem sua esposa. Mas muitas vezes, irmãos, nós ficamos tão limitados, paralisados por circunstâncias, por um diagnóstico, por uma circunstância difícil. Claro, eu não estou querendo minimizar a dor que é passar pelo dia mal. Mas isso não deveria nos roubar a capacidade de crer, a capacidade de confiar, a capacidade de esperar em Deus o cumprimento das suas promessas nas nossas vidas. Então Maria, ela teve fé para crer na promessa. Ela confiou, mesmo quando aquela palavra parecia impossível aos olhos dela. Entenda, a sua promoção, ela não está no poder de decisão do teu chefe. O seu casamento não está no quanto você, a transformação do teu casamento não é enquanto você vai falar para o seu marido, tocar a identidade dele e falar o quanto ele é ruim. Creia no poder de Deus, que pode transformar água em vinho, e pode mudar o coração do teu marido. A Bíblia diz que o Senhor é aquele que converte o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Não é você passar a noite em claro, desesperada, chorando, que esse filho vai mudar de vida. Mas crê na promessa de Deus que diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Confia no Senhor, é Ele quem trabalha por você. Quando você abaixa as suas armas, Deus luta as suas guerras. Mas muitas vezes nós queremos andar de maneira natural. Nós queremos nos mover de maneira natural. Estabelecer uma estratégia nova. Não. Se eu tiver uma estratégia nova, eu vou estourar. Não. Se eu contratar aquele funcionário que manja tudo de inteligência artificial, eu vou arrebentar. Não, se eu sonegar um imposto aqui, aí sim vai me sobrar. Irmãos, deixa eu te falar. O que te faz avançar não é as suas habilidades humanas. O que fez Maria gerar Jesus não foram as habilidades humanas dela, não foram as estratégias. Entenda que não é você em você mesmo. É o Senhor quem te chamou. E o último aspecto, então deixa eu só recapitular. Confiar, mesmo sem compreender. Adorar, mesmo em meio à incerteza. Fé, para crer na promessa. E o último aspecto é coragem diante do sofrimento. E perseverança até o fim. Queria ler com você João, abre aí sua Bíblia rapidamente, João 19, 25.
Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim: perto da cruz de Jesus estava sua mãe. Sabe, irmãos, na hora mais dolorosa da vida de Jesus, Maria estava aos pés da cruz. Ela viu o seu filho sofrer e ela não fugiu, ela estava lá. A fidelidade dessa mulher não dependia das circunstâncias. Ela permaneceu, mesmo na dor. Sabe, eu ganhei um cartão da minha filha mais nova, da escola. E ela tem 6 anos, ela é pequena ainda, né? E esse cartão tinham várias características da mãe. Minha mãe é linda, minha mãe é inteligente, várias coisinhas ali. E era para a criança assinalar o que a mãe era. E a Valentina assinalou só 2 coisas. E ela colocou: minha mãe é carinhosa e minha mãe é corajosa. Irmãos, eu não me considero uma mulher corajosa. Quem me conhece na intimidade, né, Raíza? Eu sou uma mulher, assim, né, de pouca coragem. Quando eu vi aquilo, eu falei: corajosa. Eu falei para ela: Nina, por que você colocou que a mamãe é corajosa? Ela falou: porque eu acho você muito corajosa, mãe. E eu fiquei com isso no meu coração, porque essa é a forma como ela me vê. E eu fiquei pensando, ao longo da minha vida, ao longo desses 6 anos de vida dela, quais foram os momentos que ela viu coragem em mim. E eu me lembrei de 2 situações onde a Valentina foi internada. Irmãos, nessas 2 situações que a Valentina foi internada, nós nos vimos diante da morte. Porque na primeira vez ela tinha 8 meses, muitos conhecem o testemunho, ela tinha um pré-diagnóstico de H1N1 e pneumonia, com 80% de chance de óbito. Ela tinha só 8 meses. Eu não sei se ela se lembra desse contexto. Mas eu fui muito corajosa. Eu fui muito corajosa. Porque um dia os médicos entraram ali no quarto do hospital e falaram: mãe, toda a equipe, mais de 10 médicos, mãe, hoje nós viemos aqui porque nós precisamos entubar a sua filha. E eu falei para eles: não entuba. Eles falaram assim: olha, já é o 3º dia que ela está com respirador e a saturação dela só cai. E eu falei para aqueles médicos: me dá mais algumas horas. Me deixa tentar mais algumas horas. E aquela médica, ao ver ali o meu desespero, ela falou para mim: mãe, são 10 da manhã. A 1h da tarde, a equipe da tarde vem. E no prontuário dela, já vai estar recomendada a intubação. Eles já vão vir para intubar. Irmãos, eu peguei a minha filha no colo. E tem uma música da Nívia Soares que marcou a minha vida, que diz assim... Irmãos, esqueci a música. Espera aí que eu vou lembrar. Irmãos, eu esqueci. Se alguém lembrar, me conta. Mas eu comecei a cantar aquela música com a minha filha no colo. E em seu eterno amor, não seremos abalados. Tem uma parte que fala assim: seus inimigos cairão, o nosso Deus é mais
E eu cantava. E eu falava para ela, minha filha, o nosso Deus é mais forte. E tudo Ele pode. E tudo Ele pode. E a médica chegou a 1h da tarde. E ela entrou no quarto e ela falou, mãe, o que aconteceu? O que foi que ela tomou? Alguém veio aqui antes de mim? Eu falei, não. Ela falou, mãe, a saturação subiu. A sua filha está ótima. Irmãos, no dia seguinte nós fomos para o quarto. Mas aí, parece que parou aí. Agora eu já estou mais forte. A minha fé cresceu. Eu estou robusta para lidar com isso. Porque agora eu já internei, já tive alta, já venci aquela batalha. Irmãos, um tempo atrás, nós aqui no culto, ela começou a passar mal, nós íamos viajar na manhã seguinte, fomos para o hospital porque tínhamos uma viagem. A minha filha estava com uma anemia profunda. E eles falaram, mãe, nós precisamos internar sua filha imediatamente. E fazer uma transfusão de sangue imediatamente. Porque dentro de algumas horas, a sua filha não vai parar mais em pé. Na manhã seguinte, passei a noite ali com ela. Irmãos, é muito difícil para uma mãe lidar com isso. E meu marido precisava voltar para casa, não podia dormir, não pode ficar internado junto. E teve um momento que a oncologista veio falar comigo. E quando aquela mulher entrou no quarto com aquele jaleco, escrito oncologia, eu não tinha mais força para ficar de pé. E ela começou a falar comigo, e me acolher, e me abraçar. E ela falou, olha, nós temos uma desconfiança, e há uma probabilidade muito grande que a sua filha tem leucemia. E ela já esteve internada nesse hospital. Irmãos, ela falou assim para mim, todos os exames dela, nós estamos acreditando que ela nasceu com essa deformidade, na célula tronco. O pediatra dela nunca percebeu isso. Irmãos, eu falei, como assim? Como assim? E ela falou, olha, eu preciso que o seu marido traga o teste do pezinho, e nós vamos começar a investigar, mas tudo indica que ela tem uma má formação na sua medula óssea, e que ela não produz células o suficiente. Irmãos, eu fiquei tão desesperada. Eu estava sentada ali, a minha irmã tinha acabado de fazer um tratamento de câncer, e eu estava sentada numa cadeira, e ela falou, nós podemos examinar ela? Eu não tinha força para levantar daquela cadeira. Eu não sentia as minhas pernas. Eu não conseguia levantar. Ela precisou ir para o centro cirúrgico, tomar anestesia geral, para fazer o exame da medula. A médica que foi fazer o teste nela, falou para mim, mãe, ela precisa fazer 2 punções, provavelmente ela vai ficar 3 dias sem andar, provavelmente ela vai ter um hematoma, e o quadro dela é um quadro muito preocupante. E aquela equipe médica saiu do quarto. Irmãos, naquela hora, eu não conseguia me lembrar do milagre que Deus tinha feito. Aquelas palavras ecoavam no meu coração. E eu pensava, meu Deus, se minha filha raspar o cabelo, eu vou raspar meu cabelo. Estava chegando o dia do Natal, era dia 23 de maio, eu falei, meu Deus, eu vou passar o Natal aqui, mas como que eu vou fazer com a Isabela? Onde ela vai passar o Natal? Como vai ser o Natal da Isabela? Mas eu não posso sair desse hospital. Como que vai ser? Eu vou pedir uma licença do meu... Eu só conseguia pensar isso, eu comecei a planejar minha vida. Eu vou pedir uma licença do meu trabalho. E eu vou ficar aqui nesse hospital com ela. E eu não vou sair do lado dela. Irmãos, e aqueles pensamentos começaram a confrontar a minha fé. E eu falava, Senhor, eu sei que o Senhor existe, mas eu não estou dando conta de crer. Eu não estou dando conta de confiar. Eu não estou conseguindo acreditar que eu vou me colocar de pé diante dessa situação, que eu vou conseguir vencer. E eu lembro de ter entrado no banheiro. Eu entrei naquele banheiro. Eu estava tão fragilizada. E eu falei, Deus, eu sei que o Senhor existe, mas agora eu não estou conseguindo crer. Eu estou sendo tão golpeada nas minhas convicções.
Eu estou sendo tão golpeada na minha fé, que agora eu preciso que o Senhor venha em meu encontro, porque eu não estou dando conta de lidar com isso aqui sozinha. Eu preciso do Senhor. Mais do que qualquer coisa, agora eu preciso do Senhor. Irmãos, a presença de Deus invadiu aquele hospital, aquele quarto, e eu saí daquele banheiro tão corajosa diante da morte, e eu peguei a minha filha no colo, e eu falei, agora nós vamos adorar ao Senhor, e nós vamos engrandecer o nome dEle. Irmãos, e nós começamos a orar, e nós começamos a louvar o Senhor, e nós ficamos ali até o momento dela ir para o centro cirúrgico. Mas quando ela foi, eu já estava convicta de que ia dar tudo certo. Irmãos, qual é a sua reação no dia mau? O que os seus filhos têm visto em você no dia mau? As nossas atitudes gritam mais alto do que a nossa pregação, do que a nossa mensagem, do que a nossa frase de efeito no Instagram. Qual tem sido a sua atitude no dia mau, no dia difícil, no dia da adversidade, no dia do medo? Porque como nós reagimos no dia da dor vai determinar como nós vamos sair desses processos. E eu quero falar para você que está no meio do processo, não desista. A graça que te chamou vai te sustentar. A mesma graça que te chamou, que te alcançou, ela vai te sustentar. Porque nós em nós mesmos, muitas vezes nós não damos conta. Não desista no meio do processo. E a minha recompensa veio. Ouvi dela. A minha mãe é corajosa. Ela vai saber agora o que ela tem que fazer no dia mau. Quando ela se tornar uma mulher adulta e ela estiver diante de uma adversidade, ela vai saber exatamente como ela tem que agir. Eu comecei essa palavra falando para você, Maria não era perfeita. Ela não era perfeita. Porque Deus não chama os perfeitos. É na nossa improbabilidade que Deus se move. Para que todos, ao olhar para nós, tenham a certeza, não tem a ver com ela, é o poder de Deus que opera. Sabe, queridos, muitas vezes, o nosso coração é tão imaturo, tão egoísta, que diante do cumprimento da promessa, nós não damos conta de continuar fiel, de permanecer. Mas sabe o que a Bíblia diz? Lá em Atos 1,14. Eu vou ler para você rapidinho. Jesus, então, veio, nasceu, Maria ficou grávida. E a maior promessa de Deus para ela se cumpriu. O maior sonho da vida dela se cumpriu. Aquilo que ela esperou, aquilo que Deus prometeu, se cumpriu. Mas quantas vezes nós, nesse processo, nós nos perdemos. Nós nos perdemos da caminhada com Deus. Nós desviamos a nossa atenção do propósito de Deus. Quantas vezes as promessas têm mais o nosso coração do que aquele que cumpriu a promessa nas nossas vidas. Mas a Bíblia diz que mesmo o maior acontecimento da vida dela, Deus veio, Deus cumpriu a promessa, Jesus nasceu, Jesus fez milagres, Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Para alguns seria finish. It's ok, já está bom. Vou fazer mais nada. A minha parte eu já fiz.
agora eu vou só curtir. Irmãos, olha que a Bíblia diz. Todos eles se reuniam sempre em oração, inclusive Maria, mãe de Jesus. Ela não perdeu o coração dela na caminhada. Atos é o começo da igreja. Ela estava lá, unida, na caminhada com a igreja, em oração, permanecendo. Sabe, irmãos, quantos de nós, muitas vezes, ao ver o nosso negócio prosperar, nós abrimos mão da célula, abrimos mão do culto. Ah, eu comprei um sofá novo, agora eu não quero mais célula na minha casa que vai estragar meu sofá novo. Irmãos, existem coisas tão pequenas e passageiras, elas vão passar. Esse sofá, o dia que Jesus voltar, ele vai ficar. Essa empresa também não vai para o céu. Nós precisamos ter o nosso coração no Senhor, mais do que na promessa. Nós precisamos amar mais ao Senhor do que aquilo que Ele tem para nos oferecer. E o último aspecto é que o poder do Espírito Santo é quem viabiliza o cumprimento da promessa nas nossas vidas. Quando Maria fala para o anjo, ei anjo, ok, mas existe aqui uma improbabilidade, existe aqui uma impossibilidade. A Bíblia diz então, que o anjo fala para ela, o Senhor virá sobre você, e o poder do Altíssimo te cobrirá. Irmãos, diante de cada palavra, diante de cada promessa, diante daquilo que um dia o Senhor falou para você que Ele faria, diante daquilo que queima aí dentro de você, mas você ainda está no processo de gerar, ainda não nasceu. O que vai viabilizar tudo isso na sua vida é o poder do Espírito Santo. A obra de Deus em nós, ela não depende de nós mesmos, mas do mover do Espírito. O que nos qualifica não é a nossa força natural. Entenda, o que nos qualifica é a unção que vem do céu. Tudo aquilo que eu tinha de bagagem como pastora não me qualificou para crer no momento de dor. Mas o poder do céu, quando eu invoquei o Senhor, Ele falou, filha, o poder do Altíssimo agora te envolve. E o espírito de coragem vem sobre você. O espírito de ousadia vem sobre você. Irmãos, eu vou para a sala de cirurgia, orando, clamando. Meu marido, que é um pouco mais tímido, põe até a mão assim, fala Eloá mais baixo. Eu falo, agora é hora de todo mundo me ouvir. O céu, o inferno, os anjos, os demônios, todo mundo. Porque quando Paulo e Silas estavam na prisão, no momento mais obscuro, a Bíblia diz que todos podiam ouvir o clamor daqueles homens. É no dia mau que você precisa se pôr de joelhos para orar, para clamar, para proclamar o poder de Deus na sua vida. Qual tem sido o seu legado? Eu queria que vocês ficassem de pé, queria chamar a equipe de louvor. Sabe, irmãos, eles vão subir, mas presta atenção aqui em mim. Deus ainda chama os improváveis. Aquela mulher era uma improvável, mas Deus a chamou, e ainda hoje, Ele nos chama na nossa improbabilidade. Nós sendo improváveis. A Bíblia diz que quando Deus decidiu destituir Saul e estabelecer Davi, o profeta, ao chegar na casa de Jessé e ver Eliabe, que era muito parecido com Davi,
com Saul. O profeta que ouvia a voz de Deus. Samuel é conhecido, a marca de Samuel é conhecido por ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz que ele olhou para Eliabe e falou: é certo que é esse. Porque Eliabe fisicamente era parecido com Saul. Mas Deus nos chama, irmãos, nas nossas improbabilidades. Deus tira Davi de trás das malhadas e o estabelece como rei no lugar de Saul. Alguém que naturalmente não era um soldado treinado, que não sabia nem usar a armadura de rei. O Senhor tem nos chamado. O Senhor tem nos chamado. E o que viabiliza todas as coisas nas nossas vidas é o poder do Espírito Santo. Talvez você está me ouvindo e essa palavra não é tão clara para você. Mas se você falar: Senhor, fala comigo. Senhor, eu quero sentir a Tua presença. Senhor, me dá um sinal desse poder. Creia, porque Ele virá ao seu encontro. Assim como Ele me encontrou naquele momento obscuro, naquele quarto de hospital, aonde eu estava sendo golpeada nas minhas convicções, golpeada na minha fé. Sabe, hoje você pode estar se sentindo improvável. Talvez você chegou aqui sem força, sem clareza. Mas hoje há um convite do céu para você, para que você creia, para que você se entregue, para que você se abra, para ser cheio do Espírito Santo. E que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E eu quero encerrar esse culto testemunhando, finalizando o testemunho da Valentina. Irmãos, essa menina que tinha uma suspeita de leucemia, que precisava de uma transfusão imediata, tamanha era a sua anemia. As médicas falavam: ela vai cair, ela não vai ficar de pé mais nenhuma hora. A menina pulava na cama, vinha a comida dela e a minha, ela comia dela e comia a minha, e a menina pulava, e a médica falava: mas daqui a pouco ela cai, e ela pulava, e ela não podia ser medicada, porque não tinha diagnóstico, ela não estava tomando remédio, e ela pulava, contrariando a medicina. Irmãos, no terceiro dia de internação, a médica me chamou, e o pediatra da Valentina é um senhor muito conservador, muito reservado, me mandava mensagem o dia inteiro no WhatsApp: nós estamos orando por ela, ela vai ficar bem. E eu ficava cada vez mais desesperada desse homem mandando mensagem para mim. Aí a médica veio com o diagnóstico do exame da medula óssea. Ela falou: mãe, na verdade, aquilo que nós estávamos entendendo que não era suficiente, o exame mostra o contrário. A medula está trabalhando em dobro para combater a anemia. Então você pode agora ir para casa, que a gente vai te dar alta. Eu falei: o quê? Mas e a leucemia? Não, então, mãe, a gente desconfia que algum vírus que ela pegou um tempo atrás bagunçou o sistema imunológico. Tá, mas o que eu faço agora? Não, vai para casa. E que remédio eu dou? Não precisa dar remédio, não. Mas e o ferro para anemia? Não precisa não, mãe. Aí eu falei: não, agora você vai ligar para o pediatra dela e você vai explicar para ele. Aí a gente ligou. A médica já estava conversando com ele. Aí ele pediu para falar comigo e falou para mim: Eloá, o que você viveu aí, a medicina não é capaz de explicar. Pega a tua filha, vai para tua casa e vai desfrutar do Natal. Irmãos, a gente saiu do hospital e veio aqui para o culto, para a reunião de oração.
Sabe por quê? Porque tem coisas que humanamente homens não podem explicar. O poder de Deus é maior, é mais forte, é mais poderoso. Creia, permita o seu coração ser cheio de fé, para que você confie, para que você creia, para que você dependa do poder de Deus, e que diante da sua improbabilidade, da sua falha, do seu erro, que você se lembre, não tem a ver comigo, não tem a ver com o quanto eu sou bom. Que você se lembre, o mesmo Deus que me chamou é o mesmo Deus que vai me sustentar, e é o mesmo Deus que vai cumprir cada uma das suas promessas. Amém? Deus abençoe, um ótimo domingo para você, que o Senhor te acompanhe em paz, uma semana abençoada, em nome de Jesus.